sou o aluno Natanael Ramos, do curso de Engenharia Civil da Unigran Rio, e vou estar apresentando a atividade 1 de desenho técnico sobre escalas de redução e ampliação. Para começar, vou estar falando sobre o que é desenho técnico. Desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que representa formas, dimensões e posições de um objeto de acordo com a necessidade de cada situação. Ele é utilizado em áreas que abrangem engenharia e arquitetura, como edificações, indústrias mecânicas, detalhamentos técnicos, sistemas de infraestrutura, projetos de imóveis, entre outros. Existem dois tipos de desenhos técnicos: desenho projetivo, que são os desenhos que resultam de projeções do objeto em um ou mais planos de projeção, e correspondem às vistas ortográficas e às perspectivas, como, por exemplo, desenhos geométricos e esboços à mão livre, de memória ou observação. Ou seja, são aqueles desenhos mais detalhados, né, sobre a planta de uma casa ou a construção de um edifício. Desenho não projetivo são representações gráficas esquemáticas que não seguem as projeções cilíndricas ortogonais. Diagramas gráficos e fluxogramas são alguns exemplos. Ou seja, são aqueles gráficos, por exemplo, que mostram o crescimento vegetativo ou populacional de uma determinada região em um determinado espaço de tempo. Aí estão dois exemplos sobre desenho técnico projetivo e não projetivo. À esquerda, como eu disse, temos o detalhamento de uma casa, a planta de uma casa, em todos os seus cômodos, com os seus detalhes de tamanho, de largura, etc. Desenho não projetivo, como eu disse à direita, mostra exatamente o que eu falei, que é o gráfico, né, do crescimento populacional de uma determinada região em um determinado espaço de tempo. Dito isto, agora vamos falar sobre as escalas que compõem o desenho técnico. Elas se dividem em três: escala natural, de redução e ampliação. Escala natural é utilizada para transcrever objetos em sua forma e tamanho natural. Por exemplo, o tamanho de uma borracha, a borracha ela não precisaria ser modificada em sua forma para ser transcrita em uma folha de papel. Ela consegue ser delimitada sem nenhuma deformidade. E essa escala é representada pela escala 1 por 1. Escala de redução é utilizada para transcrever objetos e corpos cuja projeção é superior à folha de escrita, como, por exemplo, o detalhamento de uma cidade. Obviamente, uma cidade ou um edifício não pode ser transcrito em uma folha, independente do tamanho da folha. Então, para que haja uma visualização melhor, ela é reduzida em um tamanho de acordo com o desenhista para detalhamento melhor de cada específico de acordo com a vontade do desenhista. E ela é representada pela escala 1 por 2, 1 por 5 e 1 por 10. Ou seja, quanto maior o denominador, maior vai ser a redução desse corpo de acordo com a vontade do desenhista. Escala de ampliação é utilizada para transcrever objetos cuja proporção é pequena demais para ter-se um detalhamento específico e melhor visibilidade do objeto, como, por exemplo, a cabeça de um alfinete a olho nu. Ele não pode ser transcrito nem visualizado de forma detalhada. Então, esse objeto, esse corpo, ele é ampliado de acordo com a vontade do desenhista para que haja um melhor detalhamento desse corpo. E ela é representada pela forma 2 por 1, 10 por 1, 20 por 1, etc. Ou seja, quanto maior o numerador dessa fração, maior vai ser a ampliação desse corpo. Aí estão dois exemplos sobre escala de ampliação e redução. Como eu disse, à esquerda temos a imagem de um parafuso em sua amplitude, que o detalhamento, no caso da ampliação desse objeto, é melhor feito. Aí podemos visualizar melhor o tamanho, a forma, o raio desse parafuso, enfim, seu detalhamento em geral. E à direita temos a escala de redução, que é o mapa político do Brasil, que pode ser visualizado com o seu detalhamento de fronteira, de região, de rios, estados, de cidades, etc., graças à redução dessa imagem.